Olá, bem-vindo à nossa oficina sobre propriedade intelectual, direito e ética. Eu sou a professora Alessandra Fávero e nós vamos estar juntos durante esse período falando um pouquinho sobre a questão da propriedade intelectual. O que é que vem a ser, a propriedade intelectual que dá nome a uma disciplina e a esta oficina? Nossas oficinas vão ser baseadas em dados, em questionamentos, muitas reflexões a respeito dessa temática. Vamos começar agora refletindo um pouquinho sobre o surgimento da propriedade intelectual. Você tem ideia de como surgiu a noção de propriedade intelectual? Você sabe o que é propriedade intelectual? O que é que entra dentro dessa classificação, de propriedade intelectual? Você consegue já logo de cara definir? Pela imagem que você vê no nosso slide, já dá para ter uma ideia, Um cérebro aí funcionando, uma pessoa segurando ali, uma linha mestra segurando o cérebro e todo o funcionamento. Então, vamos dar uma olhadinha no que é, então, a propriedade intelectual e como ela surgiu. Para isso, nós vamos assistir um vídeo que fala sobre a Lei de Propriedade Intelectual na voz e imagem de Leandro Carnal. A ideia de que alguém seja possuidor de alguma coisa, que alguém tenha posse sobre um objeto, é uma ideia que coincide com o início da história. Provavelmente nasceu no Oriente Médio, entre pastores de cabras e ovelhas. Mas era uma ideia restrita exclusivamente a uma propriedade material. O Código de Hammurabi, as leis do Egito, os 10 mandamentos dos judeus, os textos jurídicos de Drácon na Grécia, todos tocam na questão do roubo como um crime punido de várias formas, corte da mão, pena capital ou prisão. Uma ideia muito mais recente, que coincide com a modernidade, ou seja, os séculos XVI, XVII e XVIII, é a ideia de que a propriedade, na verdade, seja de posse também intelectual, que uma pessoa física ou jurídica tenha direito a ter uma ideia, a composição de uma música, ou um direito sobre um texto, uma ideia mais abstrata, em geral imaterial. William Shakespeare, o maior dramaturgo inglês dos séculos XVI e XVII, não escrevia suas peças, não publicava, a primeira publicação é após a sua morte, porque tinha medo que, publicando, outros atores e diretores roubassem suas peças. E exatamente a partir deste momento, o governo da rainha Elizabeth I Tudor, a quinta e última soberana da casa Tudor, que governou de 1558 a 1603, começa a se definir um direito de propriedade que vai crescer no século XVII e, pioneiramente na Inglaterra, surge a ideia de que eu também sou dono das minhas ideias, não apenas dono das minhas cabras, não apenas dono da minha casa, não apenas dono dos meus cavalos. Esse direito de propriedade intelectual tinha que surgir na Inglaterra, porque a Inglaterra era o país de relações capitalistas mais avançadas. E este é um direito que garantiu também uma posse sobre a imaterialidade da produção. À medida que o capitalismo foi avançando, à medida que a relação da sociedade com o capitalismo foi se estruturando, foi crescendo também a legislação sobre a noção de direito intelectual. Um direito que vai abarcar também a originalidade de um invento, de uma patente, de uma música e assim por diante. Ora, é impossível numa sociedade você conviver com a ideia de que as pessoas não tenham direitos sobre nada, porque as pessoas não teriam incentivo à produção, não teriam incentivo à criação,
se dela não derivasse nenhum benefício. Então este sentimento foi crescendo e é também difícil numa sociedade supor que alguém possa tentar reclamar os direitos pelos textos de Platão. Como vocês puderam verificar nesse vídeo, Leandro Carnal explica de uma forma muito simples e muito clara o que é a lei de propriedade. E ele faz uma distinção entre a lei de propriedade material, que são as nossas coisas, os nossos objetos, como as nossas casas, ele cita as cabras, né? E a lei de propriedade intelectual, que é imaterial, porque é fundamentado nas nossas ideias, no nosso pensamento. O surgimento da lei de propriedade já vem lá de trás, desde a época de Moisés, não é? Desde o Antigo Egito até. E foi se aprimorando até chegar na lei da propriedade intelectual, que é a propriedade imaterial, né? Na Inglaterra, que era um país extremamente desenvolvido para a época, fundamentada no capitalismo, né? E também pensando que é o berço da Revolução Industrial. Então, a lei de propriedade intelectual surge, né, na Inglaterra, derivada da lei de propriedade material que já existia há muito tempo. E o Leandro Carnal, no início do vídeo, ele faz a distinção entre posse e propriedade, né? Ele não chega a mencionar isso de fato, mas pela sua explicação nós podemos perceber que existe uma distinção. Propriedade, né, é aquilo que você tem para si, e posse é aquilo que você faz uso, não é? Por exemplo, esse relógio. Ele é da minha propriedade, ele é meu e eu tenho a posse dele. Mas ele poderia ser da minha mãe, por exemplo. Eu tenho pego emprestado o relógio da minha mãe. Então, eu estaria com a posse do relógio, mas a propriedade seria da minha mãe, não é? Então, a gente faz a distinção entre posse e propriedade. É importante a gente pensar nessa questão? Sim. Por quê? Porque muita gente acredita que o direito, né, só resguarda aquilo que é relacionado à propriedade, né? E não é sempre assim. Você tem também a posse que é resguardada, mas isso é assunto para uma outra oficina, né? Continuando a nossa explicação a respeito da lei de propriedade imaterial, de propriedade intelectual, nós vamos percebendo que tudo o que é fruto da nossa mente é resguardado pelo direito, né? Então, as invenções, as criações artísticas, as manifestações do nosso pensamento em ordem geral. Por que que existe isso? Para assegurar a arte, a criação, a inventividade. Porque se nós não tivermos uma lei que proteja os nossos pensamentos, as nossas ideias e, consequentemente, as nossas criações, o ser humano se sentiria desestimulado a criar algo, porque qualquer um poderia ser dono dessa ideia, né, ter a posse ou a propriedade dessa ideia. Então, ficaria aí jogado, né, um esforço intelectual jogado no espaço. Então, a lei de propriedade intelectual, ela vem resguardar também esse nosso direito de criação, o direito das nossas ideias, tá? Então, vejamos o seguinte, o que é a propriedade intelectual, então, né? Nós já vimos como surgiu a lei de propriedade intelectual, derivada da propriedade material lá de trás. Mas qual é o conceito de propriedade intelectual, né? Nós devemos pensar sobre isso, porque é um conceito muito amplo que aborda muitos aspectos da nossa ideia, da nossa produção intelectual, né? Então, o nosso cérebro vai ser aí uma máquina formadora de ideias que vão se transformar, muitas vezes, em objetos materiais ou até mesmo não, né? Em questões artísticas e literárias, por exemplo, não é? Então, vejamos. A OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, vai resguardar todos os direitos relativos a quê? Às obras literárias, artísticas e científicas. Até mesmo Leandro Carnal citou William Shakespeare, né? Que não escrevia suas obras, não publicava suas obras com medo, né, de que alguém fizesse uso, cópia desse material que era dele.
Mesmo porque, né, se nós formos investigar a origem de suas obras, nós temos aí um questionamento a respeito de Romeu e Julieta, que se passa na Itália, né? Dizem alguns estudiosos que Romeu e Julieta é de autoria anônima. Nós não sabemos quem realmente criou a história de Romeu e Julieta, aquela na sua origem, tá? Mas que foi William Shakespeare que publicou, que fez uma peça de teatro a respeito dessa história e depois foi publicada após a sua morte, tá? Então existe até um questionamento a respeito da autoria, tá, de Romeu e Julieta. Então dizem, né, alguns estudiosos que Romeu e Julieta é uma história que era contada na Itália de autoria anônima. Por quê? Não se sabe a autoria, né, uma autoria desconhecida. E que William Shakespeare teria se apropriado dessa história que fazia parte da oralidade italiana e transformado numa peça de teatro de grande sucesso que nós conhecemos até hoje em versões cinematográficas até, não é verdade? E nós temos, por exemplo, a questão da obra Lusíadas, de Camões, que tem aí o seu uso, muitas vezes, de forma de cocriatividade em outras produções. Então, nós vamos percebendo que a riqueza da propriedade intelectual, ela é muito grande. E ela vai desde uma obra literária, uma pintura, uma música, que é uma criação artística, até mesmo as invenções científicas, tá? Nós temos também aí o direito assegurado pela OMPI às produções musicais. E não é só quem faz a letra ou quem faz a música, mas também o intérprete tem assegurado, né? Então nós temos aí como exemplo, por exemplo, a letra de Vinícius de Moraes e Tom Jobim de Garota de Ipanema. Vinícius de Moraes fez a composição da letra, a musicalidade vem por conta de Tom Jobim. E eles cantam, também interpretam, né, essa música. E isso a gente tem esse direito assegurado. Assim como existem compositores de músicas e cantores. O compositor é assegurado na sua criação e o intérprete também, porque muitas vezes o compositor não canta a própria música. Não é verdade? Tem uma outra pessoa que canta. Então, nós temos esse direito assegurado também na questão artística musical, tá? Exemplo aí, peguei a famosa Garota de Ipanema, de Vinícius e Tom Jobim. E como é que fica a relação das obras de Camões e Renato Russo, principalmente na música Monte Castelo? Porque a música Monte Castelo cita um trecho do soneto de Camões, que é justamente esse que está na sua tela, né? Aquele famoso que vocês estão cansados de saber, refrões, né? De estudos de literatura ao longo de suas vidas. Então, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Como é que fica assegurado o direito de Camões, né? Já que Renato Russo usa uma parte do soneto de Camões na sua música, na sua produção musical. E aí, como é que nós resolvemos essa questão? Primeira coisa, a gente pode pensar um pouquinho a respeito do tempo decorrido, porque a obra de Camões já caiu em domínio público, né? Ou seja, como já faz muito tempo que ele faleceu, né? A obra pode ser utilizada a partir do domínio público. Ela cai, como a gente diz, né, em domínio público. Ou seja, nós não temos mais que ficar presos ao direito de autoria, embora nós saibamos quem é o autor, mas não precisamos mais ficar pagando direitos autorais por causa disso, porque caiu em domínio público, tá? Então, pode-se fazer uso de uma música, de um trecho de uma literatura numa música? Pode. Eu posso usar uma música numa propaganda? Posso. Só que aí a gente precisa ver se caiu em domínio público, é de uso comum, ou se ele ainda está sendo resguardado pelo direito da propriedade, e aí nós devemos fazer o uso dos direitos autorais de forma correta, inclusive, né, pagando taxas para o uso desse domínio, certo? Nós também temos
a interferência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em relação às descobertas científicas, tá? Eu trouxe aí uma imagem para vocês da descoberta dos 7 planetas que são parecidos com a Terra, e isso fica registrado, tá? A descoberta vai ser, né, classificada como um elemento novo. É algo que não existia? Não, descoberta é descobrir, né? É algo que já existia no mundo, mas que ninguém tinha se dado conta ainda. Então, nós temos esse direito das descobertas científicas assegurados também, como essa questão dos planetas, que são parecidos com a Terra, tá? Nós temos também uma ressalva, um resguardo aí em relação aos desenhos industriais, aos modelos industriais, às marcas industriais de comércio e de serviço também. E eu trouxe, olha, um exemplo aí, né, de criação, de desenho de modelo industrial, que é da Mariana Piccolo, que desenvolveu um módulo que é multifuncional e ele é chamado de Mobina. Por que é Mobina? Porque é um módulo formado de bobinas de papelão, sabe? E ela gostaria que essa criação dela tivesse um uso multifuncional. Então, ela faz essa caixinha aí, esse módulo que serve para muitas coisas. E eu trouxe aí uma foto que exemplifica para vocês um desses usos da Mobina, né? Olha lá. Serve de banquinho e serve também de módulo para formar uma estante. Então, é um projeto, né, de TCC da área industrial, né, que serve aí como parâmetro para a gente ver que é assegurado. Por que é assegurado? Porque a Mariana Piccolo, ela pode registrar esse invento, né, e ter a propriedade assegurada, tá? Então, eu trouxe esse exemplo, que é aí um trabalho de TCC. E olha esse outro aqui. O que será que é isso? Olhando assim, parece que é uma pessoa, né? O primeiro desenho, assim, parece que é uma borracha envergada, uma pessoa com as pernas dobradas, né? Um bonequinho. E aí, depois, a gente olha do lado, né? O protótipo já pronto. O que será que é isso? Nem passa pela nossa cabeça, não é? Mesmo porque ainda não está no mercado. O que nós temos aí? Vocês têm ideia do que seja isso? Temos ali o esboço do desenho industrial e um protótipo já pronto. O que será que é isso? Meu Deus! Dá uma olhadinha. É um protótipo de um despertador chamado SET. Esse despertador, ele tem adição de cápsulas de perfume. Então, além dele despertar no determinado momento, ele tem a função de liberar um odor, né, um perfume. Por quê? Porque a proposta do criador, do Matheus Mariani, é o quê? Que tenha uma sensação, né, em relação ao despertar. Então, um cheirinho gostoso vai ser liberado, você que escolhe a cápsula. Então, nós vamos fazer o quê? Oferecer um produto que vai trazer também uma experiência única. Por quê? Cada um vai poder colocar a cápsula do perfume que mais agrada, não é? Então, o seu despertar pode ser de uma forma diferente. O que nós temos aí, então? Né? Um produto que vai ser lançado no mercado e é do Matheus Mariani, tá? Ele também ainda não tinha sido publicado, acho que não está publicado ainda. E ele serve como? Né? Como um despertador que libera cheiro. E isso é assegurado? É uma produção, né? Ele é algo que vai ser da indústria, que vai ser produzido muitas vezes em larga escala e chegar até o comércio, não é? Então, nós temos que assegurar essa ideia? Sim. Por quê? Porque é um produto inovador, né? Além de trazer o despertar, ele traz uma sensação. E a questão da sensação não vem só com o cheiro que vai ser liberado, mas vem também com a questão visual, né? Olha só, ele não parece um despertador, né, comum. Ele tem um design totalmente diferente. Então, ele já tem uma sensação visual, ele tem a sensação tátil pelo seu formato e pelo material que ele é produzido, né? Ele tem uma sensação de
do olfato, pelo cheiro que ele vai liberar. Então, ele vai realmente despertar todos os nossos sentidos. E isso é algo valioso, é inovador, tá? E tem a ideia assegurada, certo? Então, a gente não pode sair copiando o outro de qualquer forma, não, tá? Temos que obedecer certos padrões legais. E agora, vamos falar um pouquinho da área comercial. A Organização Mundial também vai proteger a firma e a denominação comercial. Mas espera aí, gente, o que é firma? O que é denominação comercial? Nós sabemos o que é isso? Sabemos distinguir um elemento de outro? E após fazermos essa distinção entre firma e denominação comercial, nós vamos procurar saber se nós temos essa proteção da questão intelectual. Então, vejamos aqui a distinção, né? A firma, o que é a firma? A firma é o nome empresarial que vai utilizar o nome civil da pessoa, de um dos sócios ou de mais sócios. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Esse exemplo é daqui de Ribeirão Preto, tá? É João Batista Cândido, Ribeirão Preto, ME. Então, é microempresa. E a denominação comercial é o nome fantasia, não é? E que designa o ramo de atividade. Olha lá, Transcândido, transporte de mercadorias por estrada. Então, nós temos dois nomes relacionados à mesma empresa, né? A firma, que utiliza o nome de um ou mais sócios, então usa o nome da pessoa física, tá? E nós temos a denominação comercial, que é o nome fantasia, como nós chamamos, que apresenta o ramo de atividade de desenvolvimento daquela empresa. Então, nós temos dois nomes, o nome da pessoa civil, da pessoa de carne e osso, né, que representa a sua empresa, e temos o nome comercial, a denominação comercial, que é o nome fantasia. E aí, a OMPI assegura a proteção à firma comercial e à denominação comercial? Sim, assegura. Por isso que quando nós vamos fazer o registro de uma loja, de uma empresa, nós temos que fazer uma pesquisa junto à junta comercial para verificar se não existe o mesmo nome. Mas, peraí, professora, e eu posso utilizar um nome parecido? Pode. Você pode mudar uma letra, que já muda a denominação comercial, porque já modifica a denominação fantasia, o nome fantasia, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque eu não posso simplesmente pegar o nome de outro, né, e fazer uso como se fosse meu. Acontece muito em salões de beleza. Por exemplo, salões Vela, L'Oréal, porque usa o nome de marcas famosas de produtos de beleza para cabelo, não é? Só que quer dizer que realmente seja da marca L'Oréal? Não. Então, sempre tem ali uma denominação diferenciada. L'Oréal Salão de Beleza, L'Oréal Centro de Beleza. Sempre tem uma modificaçãozinha, tá? Por quê? Porque você não pode se apropriar do nome do outro, mesmo porque isso envolve a questão da credibilidade. Então, cuidado quando você vai fazer uso da firma comercial ou da denominação comercial. Procure saber se aquele nome já não, aquele registro, né, já não existe na junta comercial, para você não cair, né, aí no plágio, muitas vezes, no crime de apropriação da propriedade intelectual de outro. Então, cuidado, tá? Muito cuidado com essa questão. E a questão da concorrência desleal? Nós estamos falando de nome, né? Nomes semelhantes, muitas vezes. Que eu falei para vocês que muitas vezes, se você muda uma letra do nome, já muda o nome fantasia, a denominação fantasia, e você pode fazer uso, não é? E aí, como é que fica? Será que isso não faz parte de uma concorrência desleal? Dá uma olhada nessa imagem aí, que brinca, né, teoricamente, vamos assim colocar entre aspas, com a imagem da Coca-Cola, né? E olha lá, trade dress, olha lá, Justiça Carioca proíbe comercialização de refrigerante com rótulo parecido com a Coca-Cola. Por quê? Porque essa semelhança pode configurar má fé, porque a pessoa, em desatenção,
pode pegar um produto achando que é outro. Então, a Justiça Carioca proibiu a venda desses produtos por causa da semelhança do rótulo. Além de tudo, de ser uma tentativa de cópia do produto em si, né? Do líquido. Que existem muitas fórmulas que tentam copiar a fórmula da Coca-Cola, mas não conseguem. E aí nós temos essa questão da concorrência desleal por causa da semelhança das embalagens e dos rótulos. Então, nós vemos o quê? Que dentro de um mercado, na pressa, na correria, no tumulto, você pode pegar um produto achando que é outro, por causa do quê? Da semelhança. E isso caracteriza uma concorrência desleal, porque você está se aproveitando da ideia que o outro, o consumidor, tem de um determinado produto que não é o seu, na verdade, né? Então, a Justiça Carioca proibiu a comercialização desses produtos com rótulos parecidos, certo? Então, isso configura aí a tal da concorrência desleal. Então, nós estamos protegidos também com relação a isso, tá? E aqui, vamos concluir agora, então, essa oficina a respeito da propriedade intelectual. O que a OMPI faz, então? A Organização Mundial da Propriedade Intelectual assegura a proteção a todos os direitos inerentes à atividade intelectual. Então, faz parte do nosso domínio intelectual, industrial, científico, literário e artístico, é parte da nossa produção intelectual. Então, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual vai assegurar, tá, esse nosso direito. Por quê? Porque é uma ideia, é uma iniciativa, uma produção do nosso intelecto e deve ser assegurado. Por que essa produção intelectual, essa ideia deve ser assegurada, deve ser protegida? Para estimular a criação, a inventividade, né? E a busca de novas soluções no mercado industrial ou comercial e até mesmo na área de serviços, de otimização de serviços. Então, toda a ideia, ela é válida, tá? Então, cuidado quando você sai espalhando aos outros aí, né, aos quatro ventos, as suas ideias, porque pode ser que tenha alguém que haja de má fé e se aproprie da sua ideia, né? E aí, como é que vai fazer? Né? Você vai ter que fazer o uso da lei para proteger aquilo que é seu, que partiu de você, do seu pensamento, da sua inventividade, da sua criação. Então, nós vamos ver também como nós fazemos para assegurar isso em outros momentos. Então, não esqueçam, tudo o que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual assegura. Todas as nossas ideias relacionadas à arte literária, à arte musical, à produção intelectual como um todo. Então, até mesmo as obras da Tarsila do Amaral são protegidas. Nós temos algumas obras que são baseadas nas obras da Tarsila, por exemplo, né? Algumas obras que imitam a Mona Lisa, não é? Mas não são asseguradas isso daí como cópia. Mas o quê? Nem como reprodução. Mas muitas vezes como uma paródia, como acontece muito com a obra da Mona Lisa, não é? Mas nós temos assegurados, então, os direitos relacionados aos meios artísticos, né? Música, pintura, a parte de vídeo, né? Som, imagem, voz, tudo assegurado. Nós temos a parte literária, produção intelectual literária assegurada, a produção da indústria, do comércio, do serviço, as descobertas científicas. Então, nós podemos perceber que a propriedade intelectual, ela abarca todo o nosso mundo moderno, que é tudo fruto da nossa produção intelectual. Então, o mundo gira, por quê? Porque nós buscamos sempre melhorar nesses aspectos. Então, as descobertas fazem o mundo avançar, as pesquisas científicas fazem o nosso mundo melhorar e assim por diante. Então, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual vai, sim, proteger os direitos relacionados a todas essas áreas, certo? Até mais!